com essa aula acabei aquilo que eu achava que era necessário dar a respeito de ponteiro. Talvez apareça alguma coisa, sei lá, durante algum programa que eu faça nas aulas posteriores, mas aquilo que eu achava necessário e suficiente para vocês conseguirem entender o que vem pela frente utilizando o ponteiro, eu acho que foi o suficiente. Talvez, e bem provavelmente, vai aparecer coisas mais complicadas que utilizam os mesmos conceitos daquilo que vocês fizeram agora. Tem coisas bastante complicadas. Agora, acreditem no que eu estou falando. Ponteiro é a parte mais complicada de ser. Você vai provavelmente sair da aula sem ter entendido tudo, sem entender uma porcentagem pequena. Aí você assiste de novo a aula, você fala, pô, acho que eu entendi uns 60%. Aí aparecem algumas encrencas que você não consegue entender. Você vai ler, vai estudar e não vai conseguir entender. Chega um dia que de repente você fala, poxa, isso não é difícil. E o conhecimento aparece, começa a ser natural para você. Muitas vezes eu vejo um negócio de ponteiro em C e eu nem entendo corretamente o que ele faz, mas eu sei o que ele faz. É algo que vem instintivamente. É algo mais ou menos como ler. Quando você aprende a ler, ninguém lembra disso porque é criança, mas você começa a balançar as letras B, A, Bá, Bó e Bi e vai andando assim e de repente ela vira algo natural para você. Você até esquece que você está olhando, você não começa mais a identificar a letra, não começa a fazer nada. Você bate o olho na palavra e lê a palavra inteira e assim vai. Isso é verdade para aprender língua, para aprender a escrever, para andar de bicicleta e coisas assim. Então a parte de ponteiro é a parte mais chata de ser. Se for possível para vocês, assistam 2 vezes, assistam a aula, essa aula e a aula anterior e assistam de novo para você estar bem preparado para aqui para frente. Mas mesmo que você não faça, quando você começar a desenvolver o programa, você vai começar a entender o que acontece, nem se preocupe. Bom, vamos então começar. A próxima aula depois disso vai ser string. O que é string? String basicamente é um vetor de caracteres. Isso vai usar bastante ponteiro, vai usar bastante avaliação de dados, como é que eles funcionam, vai usar bastante tipos de caractere, que a gente está usando basicamente inteiro, float, double, long, é só isso. A gente vai começar a usar char. Char ele é um caractere só com 8 bits e tem algumas diferenças importantes. Bom, vamos à aula e continue. Eu acho que essa aula ficou bastante interessante e bastante prática para entender. Boa sorte e obrigado. Vamos agora a alguns truquinhos do uso de ponteiro. Bom, primeiro truquinho. Double x de 20. Ponto e vírgula. Eu inicio com double x de 20. Legal. Eu declaro x de 20 como double. Aí eu tenho aqui, eu posso criar um ponteiro double asterisco ptr x, só para ficar, ponto e vírgula. Como é que eu posso passar esse ponteiro para o x? Eu quero acessar o x como ponteiro, não como índice. Aquilo que eu falei no início é ptr igual x de 0 e comercial ponto e vírgula. Mas precisa disso? Não. X. Alguns Cs te obrigam, quando você faz isso, a fazer um cast. O C da Microsoft não te obriga. Então você poderia pôr ptrx. Ptrx aceita o valor x e a partir daí ele é um ponteiro absolutamente normal. Agora, algumas linguagens C, eu já peguei algumas pela frente, que obriga você a fazer cast aqui.
Então você faz double asterisco x, recebe 20. Quando você declara uma variável assim, você pode fazer e você quer inicializar ela com alguns valores, você pode fazer o seguinte truquinho: igual, abre chaves, 5 ponto, vírgula 4.2, vírgula 67.3, fecha a chave, ponto e vírgula. O que você está dizendo? Que o x de 0 é 5.0, 5 ponto, o x de 1 é 4.2 e o x de 2 é 7.3. É isso que você está dizendo. Se você quiser, você pode iniciar os 20 elementos ao teu gosto, do jeito que você quiser. Isso pode ser usado com double, com int e com char. Com char tem um segredinho, mas eu vou fazer quando eu falar de string, como é que a gente faz isso, que é um jeito bem mais prático de fazer. Pode fazer desse jeito com char também, mas tem um jeito bem mais prático de fazer isso. Outra coisa, vamos ver. Eu falei na aula passada, depois eu corrigi na introdução que eu faço, que a gente não podia fazer ponteiro de ponteiro. Sei lá porque eu falei essa besteira, achei que encaixava ali no meio da fala e falei uma besteira. Não, dá para fazer ponteiro de ponteiro. Vamos pensar assim. Bom, vamos pensar assim. Digamos que eu tenha float asterisco x, abre parênteses, de 10. O que eu estou dizendo aqui nesse cara aqui? Estou dizendo que esses 10 elementos desse vetor aqui, ele tem como parâmetro um float asterisco. Então eu poderia fazer x de 0 igual e comercial f1, onde f1 é float. f1 float f1 e f1 igual 3.33. Então vamos ver o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou dizendo aqui que existe 10 ponteiros nesse x de 10. Esses 10 ponteiros, eles são todos ponteiros de float. Eu vou criar uma variável só f1, porque para ser menos pesado, e vou fazer f1 recebe 3.33 e x de 0 recebe e comercial de f1. Se eu quiser trabalhar com esse x de 0, como é que eu trabalharia? Asterisco x de 0. Asterisco x de 0, eu tinha igualado, ele é f1, eu posso pegar asterisco x de 0 e escrever que ele é 3.44, só fazer diferente do 3.33. Então vamos para a sequência que nós fizemos. Declarei um vetor com 10 ponteiros de float, declarei uma variável float. Essa variável float eu pus 3.33. E no x de 0 eu coloquei ali o endereço do f1. Agora o x de 0 já tem o endereço, é o endereço do f1. Aí eu pus 3.44. Eu não poderia fazer essa instrução aqui se
senão eu estaria escrevendo no lixo antes de ter feito essa. Uma instrução atribui a outra. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Float, asterisco, asterisco, PTR. Só para a gente lembrar que tem dois níveis de ponteiro nesse cara. Então vou chamar de PTR2. Float, asterisco, asterisco, PTR2. A pergunta, bom, eu tenho um float, asterisco, asterisco, PTR2. Ou seja, eu tenho o PTR2 é um cara que vai ter N floats. Então eu preciso alocar espaço para colocar nesse cara. Como é que eu faço para alocar espaço para esse cara? Eu venho aqui e ponho PTR2 recebe malloc de size off de float asterisco. Fecha ponto e vírgula. Size off de float asterisco vezes 3. Então eu estou dizendo o seguinte, PTR2, eu peguei o PTR2 e guardei um espacinho para ele lá. Quanto de espacinho eu guardei? 3 ponteiros de float. Então vai ter PTR2 mais 0, mais 1 e mais 2. Para que esse cara vai apontar? Vai apontar para um outro float. Aí eu vou, depois que eu fiz isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso alocar memória para esses ponteiros que estão alocados dentro do coisa. Ou seja, alocar o float para esses ponteiros que estão lá. Então vamos lá. PTR2 bom, asterisco PTR2, fazer assim só para ficar mais fácil. PTR2 mais 0, isso aqui é um ponteiro, certo? É igual malloc de size off de float. Então, no PTR0 eu aloquei um espaço para caber um float lá dentro. Eu tenho que fazer Ctrl C. Tenho que fazer isso no 1 e no 2. A partir do momento que eu fiz isso, eu posso tranquilamente fazer asterisco, vou pôr parênteses que não são necessários. PTR2 mais 0 então asterisco de PTR2 mais 0 igual a 5.4. Tá certo? Não. Asterisco de PTR2 mais 0 mais 1. Asterisco de PTR2 mais 1
é uma área que eu aloquei lá pro cara, certo? Asterisco, asterisco, asterisco. Agora isso aqui eu posso fazer. Só para botar um parênteses assim para ficar mais fácil. Estão percebendo que vocês estão fazendo ponteiro de ponteiro? Isso dá para fazer N vezes até o infinito. Vamos fazer uns programinha em C para entender isso aí melhor. Usando aquela mesma rotina, mesmo programa que eu tinha feito antes. Primeira coisa, eu tinha dito double F de 40. Declarei uma double F de 40. Declarei aqui double asterisco PTR float, PTR double, ponto e vírgula. Então eu posso pôr PTR D recebe F, ponto e vírgula. Vamos compilar. Bom, primeiro, você olha aqui o F só tem lixo escrito. Mas se você olhar o PTRD, ele começa com o mesmo lixo que o F. Vamos tirar um pouco, vamos colocar os primeiros 5 números aqui do F. Vamos colocar 3.5 ponto, vírgula 33 ponto, vírgula 444 ponto, vírgula 72.22. Então eu fiz F0, F1, F2, F3, F4. Vamos compilar. Bom, o que a gente tem aqui? Se eu olhar o F, o F ele tem 3.0, 5.0, 33.0, 444 e ali por diante. E aqui o PTRD, que ele só aponta para a primeira posição, ele tem 3.0, que é a mesma daqui. Vamos aqui no inspeção, vamos excluir esse item e vamos lá, PTRD mais 1, o D é maiúsculo, PTRD mais 1, PTRD mais 1 é 5, PTRD mais 2, PTRD mais 2, PTRD mais 2 é 33. Como você pode perceber, o ponteiro está funcionando sem eu ter feito, eu joguei o F em cima dele sem nada, sem nenhum problema. Você pode, por exemplo, criar uma rotina, void
hot, você pode colocar double asterisco PTR. E aqui você pode chamar essa tua rotina passando direto. Hot F. Você passou direto. Aqui desse lado eles vão receber o PTR. Double A, vírgula B, vírgula C. A igual a PTR asterisco PTR. B igual asterisco PTR mais 1. C igual asterisco PTR mais 2. A é 3, que é o PTR, B é 5, que é o valor que eu tinha colocado aqui, e o C é 33. Vocês podem olhar que ele passou os valores do jeito que eu quis. Mas tem mais um truquinho que dá para fazer aqui, que talvez fique mais fácil. Double X, abre parênteses, abre colchete, fecha e coisa. E aqui é x de 0. Ou seja, eu estou passando um vetor como o parâmetro fosse um vetor. X de 1. Eu posso colocar, se aqui é 40, eu posso colocar 40 aqui? Pode, não vai dar problema nenhum, mas não vai te ajudar em nada. Vou pegar o x de 2 aqui, em vez de vou pôr 55. Vamos compilar. Passou na compilação, não teve nem erro, nem aviso. Você estourou o número aqui e não teve nem erro, nem aviso. Então, esse número aqui é bem inútil. O que se faz normalmente é não se coloca nada aqui dentro. E você sabe que é um ponteiro e você tem que controlar o tamanho dele. Se você precisa de um controle muito grande como tamanho, pega na rotina e passa o parâmetro do tamanho na rotina também. Vamos executar para ver o que acontece. A é 3, que é o x de 0. B é 5, que é o x de 1. C é x de 55. Beleza, isso eu fiz. Outra coisa que eu fiz, eu declarei várias variáveis double num comando só do double. Não é
toda a linguagem C que você consegue fazer isso. Tem algumas que você precisa colocar um comando. Bom, vamos explicar mais ou menos o que acontece com a linguagem C muitas vezes. Muitas vezes alguém desenvolve uma linguagem C para ser utilizada num componente, num microcontrolador. Quando o cara desenvolve isso para ser usado no microcontrolador, ele vai gerar um código máquina para esse microcontrolador executar. E muitas vezes o cara não segue a norma como devia seguir. Ele faz o mais simples possível, porque a ideia dessa linguagem é simplesmente ser uma ferramenta para o desenvolvimento do microcontrolador. Só que às vezes ele precisa fazer isso rápido e curto e pouco tempo, e o microcontrolador também não vende tanto, e as pessoas usam meio de qualquer jeito. Bom, não consegue declarar mais que uma variável ou uma coisa. Até agora nesse curso, todas as vezes que eu declarei uma variável, eu declarei elas separadas. Mas dessa vez eu vou começar a declarar elas juntas, mas vocês têm que guardar esse pormenor. O que esse pormenor diz? Diz que às vezes você declarar mais que uma variável na mesma linha, com o mesmo int, for, float, double, dá problema. Se for o caso da linguagem que você estiver usando, normalmente o problema dá na compilação. Você vê que compilou errado, espaça cada comando numa linha e acabou. Beleza. Agora vamos pensar se eu precisar fazer um ponteiro de um ponteiro. Aqui vem float asterisco asterisco ptrf. O que significa isso? Vamos voltar lá ao Word e vamos explicar. Significa que você tem um ponteiro que aponta para outros ponteiros. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu já tinha falado, é saber quantos ponteiros de float você quer. Não sei, eu quero... Pode ser que em momentos de execução você chama uma rotina, essa rotina vai fazer acesso a uma comunicação qualquer. Uma comunicação qualquer. Aí você recebe 3 mensagens. Então essa rotina vai pegar essas 3 mensagens e pôr cada uma delas num ponteiro para você entregar. Ali vão ser 3 ponteiros. Em outros casos, é uma quantidade fixa. Vamos pensar primeiro como é que eu tenho que fazer isso aí. Primeiro eu tenho ponteiro que aponta para ponteiro, mas não tem área alocada. Então o que eu vou fazer? Malloc float asterisco size of float asterisco. Então, esse cara que eu fiz agora, tá faltando um parênteses, ponto e vírgula. O que ele fez? Ele alocou conforme a linguagem, esse malloc ele retorna um valor sem tipo. Ele está alocando para ir para um ponteiro, mas tem alguns Cs que também não aceitam isso. Aí você faz simplesmente o float asterisco asterisco. Igual. Então eu estou garantindo. Esse cara retorna uma posição de memória. Esse cara retorna, eu vou guardar aqui. Um ponteiro de float tem 10 bytes. Eu vou guardar esses 10 bytes a partir da seguinte posição. Aí ele retorna isso que vai para o ponteiro ali. Aí, aqui eu fiz isso. Primeira coisa, eu estou alocando um ponteiro só um ponteiro
para esse ponteiro RF. Legal. Como eu aloquei isso, se eu der um asterisco PRF, eu vou ter um ponteiro filho dele, que eu vou precisar alocar memória de novo. Então, PTRF asterisco PTRF. Veja, o float tem asterisco asterisco. O asterisco PTRF é um ponteiro. O asterisco PTRF é um ponteiro, que é igual malloc. É um ponteiro. Para esse asterisco eu preciso alocar o que? Um float. Esse asterisco PTRF é um ponteiro absolutamente normal, como todos os outros que a gente fez. Então eu preciso alocar um float. Ah, legal. Vamos lá pensar. Eu quero... Não me pergunta. Ctrl X. Ctrl V. A chave caiu para fora de algum... Size off. Vamos lá no Word ver se eu consigo explicar melhor. A explicação aqui. Então, float asterisco asterisco PTRF. O que é então float e o que eu digo aqui? Eu digo aqui que o PTRF é um ponteiro que é apontado por um outro ponteiro. Então, PTF aponta para o ponteiro asterisco PTF. Legal? Asterisco PTF aponta para um float. Tem dois níveis de ser indireto aqui. Legal? O PTF aponta para um ponteiro que é um ponteiro de float. O asterisco PTF, então um ponteiro de float, que é o asterisco PTF. O asterisco PTF aponta para um float. Simples e claro. Vamos aqui no programa. Portanto, eu posso fazer isso aqui. O que o asterisco PTRF aponta? Aponta para um float. Então, se eu pôr asterisco asterisco PTRF, ele é igual a 5.3.
Beleza. Quando esse cara aqui retorna, ele pode retornar um nu. Eu tirei o cast, mas não precisava. Então vem aqui, float, asterisco, asterisco. E esse cara aqui, ele retorna float, asterisco. Bom, quando esse malloc aqui retorna, ele pode não ter área suficiente para alocar. Não num programa desse tamanho que a gente fez. Então, ele pode não ter área suficiente para alocar. Caso ele não tenha, ele teria que retornar o nu. Ele teria que retornar um nu para informar: olha, eu não consegui alocar. É isso que esse cara está reclamando aqui. Mas vamos lá, vamos executar e ver o que acontece. Executar mais um passo. Agora vamos aqui na inspeção. Asterisco, asterisco, ptrf. É o 5.3. Float não usa a variável exata, então acredita que aparece esses lixos aqui. Depois, o asterisco, asterisco, ptrf é uma coisa. O asterisco ptrf é o endereço. Então o asterisco é o endereço 023 que está escrito o 5.3. E o ptrf Então o que o ptrf é? O ptrf é um endereço que aponta para um endereço que aponta para o 5.3. Esse debug aqui é muito bom, hein? Agora suponhamos que eu quero esse ponteiro aqui que aponta para os ponteiros. Eu posso querer que ele guarde não um, mas 3 ponteiros. Que ele guarde 3 ponteiros. Então, em cada um desses 3 ponteiros, eu vou ter que alocar memória para ele. Esse ponteiro aponta para 3 ponteiros, então está guardando o triplo de memória. Cada um desses ponteiros apontam, então, asterisco ptrf, ele aloca um float. Vou copiar isso aqui para não ter que escrever. Asterisco ptrf mais um, ele aloca um outro float. Como eu fiz 3, então então, asterisco ptrf mais 0, vamos dizer assim, ele aloca um float. Asterisco ptrf
O asterisco PTRF mais 1, ele também aloca um float. E o asterisco PTRF mais 2, também ele aloca um float. Vamos completar valores. Então eu tenho uma sequência de 3 asterisco PTRF para o qual eu posso alocar variáveis. Então vou declarar um int aqui em cima, int j, for j igual a 0, ponto e vírgula, j menor que 3, ponto e vírgula, j mais mais. Aí o que eu tenho? Asterisco, asterisco. PTRF mais J igual a J vezes 3.1. Vou fazer um cast no J para transformar ele em double, para transformar ele em float. Para não ter problema de conversão. E esse 3.1 também vou fazer um cast para transformar ele em float. Vamos rever o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o seguinte: no PTRF, conforme eu vou somando 1, eu vou apontando para outro ponteiro. Se eu pegar o valor desse e o valor desse, eu vou igualar aos valores que já são os valores bases da execução. Bom, chegamos aqui. O que a gente tem? Bom, com o j igual a 0, o ponteiro do ponteiro 0 tem qual valor? Tem 0. É o que está aqui. Agora, se eu pegar o PTRF e somar 1 com ele, PTRF mais 1. Então, olha o que aconteceu. Quando o J era igual a... Bom, então o PTRF mais 1 aponta para essa memória aqui, 10FD8, que por sua vez aponta para essa outra memória, que é o PTRF, que está escrito 3.0999. Na verdade está escrito 3.1. É só o arredondamento ali que o float faz. Agora, se esse cara for o mais 2
PTRF mais 2. (3.1 vezes 2 dá 6.2. Se vocês olharem aqui, está 6.19998. Ou seja, ele está conseguindo, ele está fazendo a conta e está salvo. Qual a vantagem de um tipo de negócio desse? Que você, em execução, você pode ter um float, 2 floats ou 50 floats. O cara vai lá e vai digitar os dados lá e tem quantos floats eu quero? Não sei lá porque ele ia fazer isso. Ele fala 52. Você quer 52? A única coisa é só você ler 52 e escrever 52 aqui e preencher. A partir do momento você tem um ponteiro que aponta para 52 ponteiros de float que podem receber os dados. Você não está limitado à quantidade que você recebeu. Vamos pensar assim, eu chamo uma rotina e a rotina fala, ó, tem 10 dados de saída. Na segunda vez que eu chamo, tem 15 dados de saída. E você tem os 15 lá para trabalhar. Na terceira vez, ó, não tem, é zero, não veio com nenhum dado. Assim resolve. Bom, eu acho que a gente fez uma visão bem legal de ponteiro. Isso aqui é bem complicado. Se vocês assistirem a aula, eu recomendaria que dessem uma nova assistida e comecem a brincar com isso. Demora um certo tempo, todo mundo que aprende C demora um certo tempo para ter uma certa flexibilidade para tratar com ponteiro. De longe, ponteiro é a coisa mais difícil do C. Legal, obrigado e até a próxima aula. Na próxima aula eu vou tratar de string.